último encontro do Business Update Academy do GAN. O evento de hoje vai ser gravado e o link vai estar disponível no YouTube. E vocês podem enviar todas as suas perguntas aqui no chat, que eu vou separar e passar aqui nos bastidores para a Leida e para o PC. A duração do evento é de 1h30. A gente já está com o Gus Borman aqui no ar, esperando para entrar. Mas antes a gente vai agradecer aos nossos patrocinadores, ao Google, a Rede Globo, Verizon Media, Grupo Jovem Pan e os apoiadores APP, Meio e Mensagem, Propaganda e Marketing e Agência Tripé Digital e Nation Films. Agora com vocês, a nossa representante do GAN, Leida Siquello, para falar sobre o tema e apresentar o nosso convidado. Bom evento para todo mundo. Leidinha, é com você agora. Oi, pessoal, boa noite. Então, hoje o nosso tema aqui é uma honra, primeiro, né, a gente ter o nosso grande parceiro aqui conosco em mais um ano aqui nos nossos encontros, que agora não são mais Digital Business Update, enfim, é o Business Academy. Mas vamos lá, então o tema de hoje é o Breakthrough Brands. O que as marcas disruptivas estão fazendo para mudar o jogo? E aí, só para vocês terem um breve resumo aqui, que a gente vai estar tratando, nós vamos discutir quais são as iniciativas que têm trazido mais resultados, acelerado a conexão entre marcas e consumidores em uma nova realidade onde empatia e inovação são premissas. Falando um pouco sobre o nosso convidado, Gustavo Borman, ele é Creative Agency Partner do Facebook, tem trabalhado junto às maiores agências do mercado brasileiro para desenvolver a transformação digital e elevar aqui o potencial estratégico e criativo de todas as campanhas. Tem mais de 20 anos de experiência na indústria de comunicação e tecnologia, foi sócio criativo e estratégico da Garage, atuou também como liderança criativa em agências como FCB, Thomson e Love Dentsu. E agora eu passo a palavra para o nosso palestrante. Vamos lá, Gus, é com você. Super obrigado. Obrigado a todo mundo por me receberem, por abrirem esse espaço. É um super prazer estar de novo com vocês mais um ano. É uma parceria que eu acho que ela é muito frutífera, ela é muito legal, porque a gente sente no movimento do mercado essa necessidade da gente ter diversidade na perspectiva, né? Da gente ver diferentes ângulos. A gente aporta dentro do Facebook com essa visão de plataforma, em que a gente vê essa conectividade com pessoas amadurecendo, tendo mais espaços de conversa, mais criatividade e inovação vindo das pessoas, e é muito legal sentir do lado de vocês também o movimento do mercado, as ansiedades e expectativas do cliente, as máquinas dentro desse ecossistema de agências se mobilizando, se transformando. Então, esse encontro é muito potente para todo mundo, e por isso eu agradeço muito o convite e estar aqui com vocês nessa sessão. Legal a gente ter essa audiência muito bacana acompanhando ao vivo. Também queria deixar à vontade as pessoas que vão assistir depois para mandarem suas dúvidas depois, entrarem em contato. Eu acho que é uma porta aberta, é um canal aberto para a gente sempre trocar. Esse conteúdo que a gente vai ver hoje é um conteúdo muito sobre uma reflexão do que a gente pode provocar nos nossos clientes e por consequência, o que a gente pode criar de situações, de oportunidades dentro da agência. Então, não é só uma perspectiva de negócio, também não é só uma perspectiva de produção ou escopo da agência, é mesmo uma história de parceria, uma história que triangula o potencial de inovação e de estratégia que a agência aporta para o cliente, a vontade do cliente de ser percebido e de ser conectado no contexto real das pessoas, e também num espaço como o do Facebook, e eu falo do Facebook porque eu vim aqui representá-lo, mas certamente isso se estende ao universo digital, de servir como esse campo de encontro, né? De servir como esse espaço em que essa aproximação e essa conversa genuína entre os valores de uma marca e as pessoas possa acontecer. Dei toda essa introdução
para dizer para vocês que a partir de agora eu vou apresentar um material, mas para quem está ao vivo aqui junto comigo, não se sintam intimidados de ver esse conteúdo como uma palestra, tá? Na verdade, é uma base de uma conversa. Então, se vocês quiserem pontuar, perguntar, discordar ou trazer outros pontos relacionados com o que eu for mostrar no meio aqui da apresentação, eu estou incentivando vocês para fazer isso, porque eu prefiro 1000 vezes a gente estabelecer uma conversa aqui e usar esse material como base para a gente se conectar, do que assistir isso de uma maneira passiva, tá? Então fiquem super à vontade de entrar comigo no meio da conversa. Combinado, obrigado. Boa, PC. Vou aqui, gente, dividir minha tela e vocês vão ver em alguns segundos um slide roxinho com uma frase. Imagino que já esteja rolando, certo? O que podemos aprender... Boa. O que podemos aprender com marcas que estão na linha de frente das experiências em nossas plataformas. E, de novo, tem um recorte de Facebook, mas fiquem à vontade de estender suas dúvidas, suas preocupações, suas experiências, às vezes, além de um espaço, né? Além do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, se vocês quiserem levar essa discussão para mais, porque eu acho que ela é potente no ponto de vista da estratégia da criatividade, tá? Tanto do lado do cliente quanto da agência, como eu falei. A gente vem trabalhando em 5 pilares, que eles não são exatamente novos, mas o jeito que a gente exercita, se conecta, pratica esses pilares, vem ganhando as tintas, tá? E são características bem constituintes de momentos da marca, de atuações que são mais poderosas, potentes nesse vínculo que a gente gera com esse consumidor, com essa audiência. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente se pega discutindo o quanto a gente pode ser mais interessante, competitivo, no funcional, no pragmático que aquela marca, aquele serviço, aquele produto oferece, né? Às vezes é o preço, às vezes é a logística, às vezes é uma característica daquele produto, e não estou desmerecendo essa atuação, porque eu acho ela muito válida, mas eu estou levantando a reflexão de que só isso talvez não seja suficiente, porque criar o vínculo emocional com as pessoas tira a gente dessa briga de vírgulas. Quando a gente tem um produto muito similar ao outro na gôndola e o que desempata é o preço, é muita fragilidade, né? Ou quando um competidor traz um elemento a mais de composição, desarticula todo o vínculo que a gente vinha estabelecendo, né? Então, esses pilares que a gente vai percorrer agora são pilares que criam muito mais essa visão de mundo compartilhada e um apego mais emocional. Quando a gente abre um diálogo, quando a gente, do ponto de vista da marca, está lá na arena para se conectar e servir aos outros e não só falar de nós mesmos, quando a gente percebe, entende e cria mais energia, cria mais tração para empoderar comunidades, quando a gente se apresenta de uma forma inédita, quando a gente busca inovação como uma base de relação, e quando a gente demonstra e pratica melhor os nossos propósitos, as nossas causas, o nosso porquê de existir, tudo isso faz com que as pessoas se conectem com a gente, percebam a gente de maneira muito mais interessante e muito mais sustentável. De novo, a gente deixa de disputar os centavos ou se fragilizar por conta de uma novidade pragmática, funcional, mas a gente pertence ao contexto e inspira as pessoas por abranger uma visão muito mais interessante de como é melhor se viver, né? Como é melhor você se colocar no mundo. Então, esses 5 pilares, na verdade, eles transcendem, né, o dia a dia, talvez, e transcendem a visão mais funcional, mais pragmática, e estabelecem conversas mais ricas. Nesse primeiro tópico, que é abrir um diálogo, eu vou começar mostrando aqui uma campanha
que ela levanta uma causa, na verdade, mas eu já queria deixar todo mundo aqui mais tranquilo que nem tudo que eu falei aqui é uma bandeira, nem tudo é uma militância e um ativismo, tá? Esse primeiro exemplo, sim, eu acho que é uma causa muito interessante e muito importante da gente dar visão, força, energia aqui, mas vocês vão ver outros exemplos na sequência aqui que não necessariamente é nessa perspectiva de causa, tá? Nesse caso aqui, o que vem sendo dito para esse anunciante e essa campanha é o quanto menstruação ainda é um tabu tão grande entre as pessoas, numa conversa, e mercadologicamente, e até a gente visitando espaços comerciais como um supermercado, é algo que conecta consumidor com o produto de uma maneira bem tímida, às vezes super envergonhada. Então, o que a gente está vendo aqui, eu não estou com áudio para que a gente consiga discutir em cima, mas o que a gente está vendo aqui é uma host da marca passeando por um corredor de cosméticos e artigos de higiene e beleza e falando por que na verdade, a gente tem consultoras de beleza, né? Você tem stands de gente falando sobre esmalte, sobre produto dermocosmético, sobre shampoo, sobre qualquer outra coisa, mas ainda pertencente a esse corredor, não existe nenhuma consultoria, não existe ninguém orientando, te contando sobre qual é o melhor produto, qual é a melhor adequação, qual é o melhor uso para essa infinidade de variedades de um protetor diário, de um absorvente que tem diferentes formas, enfim. Então, a marca se viu no espaço de contribuir para a categoria de quebrar esse tabu. E no meio dessa discussão, né, que é de Stay Free, essa campanha ela rodou na África do Sul, tá? Ela abriu algumas argumentações em que as pessoas podiam quebrar essa inércia e buscar consultoria, buscar ajuda e se sentir mais paramentados de ter menos vergonha, de perguntar o que precisa, de buscar o produto perfeito, enfim. Então, todos esses canais de conversa, né, foram construídos a partir dessa visão de que a gente não precisa mais se esconder, né? A gente não precisa mais ter vergonha, ter medo disso. E a marca abriu esses espaços em que a gente pode ter um acesso tanto ou igual ou maior a outros produtos, né? Não precisa mais colocar essa questão tão de canto. E aqui, em termos de campanha, gente, tanto fóruns de discussão, grupos que foram abertos, comentários em post, como também bots que ajudavam as pessoas a tirar suas dúvidas e estressar as possibilidades de produto, né? Qual que é o melhor produto para qual situação e para qual constituição que a pessoa tinha no contexto. Aqui vindo para outra visão, que é menos uma causa, menos uma bandeira, e mais até uma necessidade, por exemplo, aqui no caso, de abranger mais consumo, de criar talvez mais frequência, de aumentar o ticket de spending, abrir uma conversa também pode ser no campo da inspiração, do desejo, que é algo que a gente recorrentemente faz na campanha, mas talvez faça de uma maneira muito unilateral. Então, nesse caso aqui, a marca e uma influenciadora e uma creator criaram um guarda-roupa modular. Então, o que a gente está vendo na tela aqui é uma conversa da audiência ao vivo, falando o que acha de cada roupa, ajudando, inclusive, a influenciadora a compor looks novos. Então, uma loja, né, uma marca de retail, por exemplo, de moda, ela aproveita o potencial criativo que o próprio portfólio da loja tem, que a variedade de produtos tem, e junto com uma influenciadora, cria uma cadência de produção de pontos de contato. Então, tudo começa como uma live, e a própria live vai dizendo, né, na reação, no feedback espontâneo das pessoas,
o que é mais bacana, o que é menos bacana, ajuda, inclusive, a criar, né, o material dessa campanha, que depois de ser uma live, ele passa a também ser um enxoval. Então, recortes desse vídeo também se tornaram peça e viraram um mix dentro dessa campanha, né? Viraram também material para ser carregado no plano e ser distribuído para as pessoas. Então, o que a gente vai ver aqui são diferentes composições aqui de look que foram criados juntos com uma audiência e depois viraram a campanha como uma consequência. Até aqui tudo bem? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Tudo ótimo. Fiquei um pouco preocupado, ainda bem Não, que você me respondeu. Microfone aqui. Só uma pergunta. Sim. Você sabe dos resultados, como é que foi, como é que virou o jogo dessa categoria, como é que, enfim... Eu não tenho os números nem os resultados aqui. O que eu consigo dizer para vocês é tudo que eu estou mostrando aqui são cases do Facebook, ou seja, eles criaram sim um impacto muito maior do que tanto a categoria quanto a própria marca no passado. Então, aproveitando alguns segundos aqui para explicar como é a nossa mensuração, a gente tende com o Brand Leaves e outras análises aqui, sentir esses dois eixos, né? Dentro da categoria, isso no comparativo, o incremental, e dentro da própria história da marca, se isso é um passo para frente, é um salto. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês teve uma relevância cientificamente comprovada de resultados. O número em si, eu não trouxe aqui, tá? Porque ele está mais pautado na apresentação das intenções do que efetivamente case por case. Mas se alguém tiver alguma curiosidade, eu posso até achar o link de cada um dos cases e depois distribuir para vocês. Não, obrigado. Imagina. Esse outro ponto aqui é uma discussão que a gente tem volta e meia, né? De novo, a discussão em si não é uma coisa nova, de que as marcas poderiam ser menos imperativas, menos solitárias e sozinhas nessa apresentação e estabelecer mais um diálogo do que efetivamente só contar as suas necessidades e as suas prioridades. Então, quando a gente fala sobre servir os outros, a gente também fala sobre quais são as tensões da sociedade, quais são as necessidades que as pessoas têm e que nos valores da marca, no território que essa marca atua, se ela pode ter alguma presença para criar essa melhora, né, para as pessoas. Essa transformação que já é algo que ou na latência ou já bastante vocal, as pessoas pedem, né? Aqui, gente, o case é um case que é uma continuidade de uma longa jornada, trouxe aqui Dove para a gente ver, que, de novo, vem dentro desse território da beleza e da estética, né? Discutir com as pessoas e criar um espaço de transformação para as pessoas que não beneficia a marca diretamente, mas constrói ao redor dessa marca uma fortaleza emocional, né, um vínculo de que estamos brigando a mesma briga juntos. Então essa campanha, esse trecho dessa imensa jornada, né, de equalização do que é a beleza, de eliminação de toxicidade, de uma estética mais viável para as pessoas, mais inclusiva, mais pertencente para as pessoas. Esse momento que eu estou mostrando para vocês é de discussão se as pessoas se veem refletidas também em comunicação, né? Então, além de Dove já ter feito esse trabalho da porta para dentro, é uma discussão para o resto do mercado. Nesse vídeo que a gente está vendo aqui, é um dos exemplos de execução, mas é um stories em que tem uma enquete se você se vê nos perfis de beleza que você vê em comunicação, se você se vê representado lá. Então era um joinha para cima, um negativo, em que o resultado dessa pesquisa levou a gente para um segundo momento em que a resposta disso tudo, ou seja, 75% das pessoas não se viam representadas na publicidade, nas suas belezas, né, que são diferentes da beleza plástica, que são diferentes da beleza standard, né,
isso é um incômodo, isso na verdade, é um desalinhamento nessa grandeza, né, de que 3/4 das pessoas não se vê incluída, não se vê representada, não se vê acolhida nessas comunicações. E que levou para um terceiro momento dessa campanha, em que Dove criou, junto com a Getty Images, fotos e recursos gráficos para representar uma beleza feminina que dificilmente é vista na publicidade convencional. Então, criou ali um espaço também de matéria-prima para que as agências e as marcas se vissem inspiradas a trazer mais mulheres diversas, reais, lindas, cada uma na sua constituição, para dentro das campanhas. Então, é engraçado como, mais do que servir os outros, é entender e ir passo a passo com as pessoas, inclusive incluindo a perspectiva dessas pessoas, né? Incluindo até essas pessoas como personagens dentro desse espaço de transformação. Aqui também, outra vez, uma execução bem menos nobre no sentido da causa, mas também muito efetiva na perspectiva de resultado e de business. E aqui a gente está vendo que perguntar para as pessoas se elas querem, durante o Dia dos Namorados, que aqui é Valentine's Day, né? Se elas gostariam de confessar o seu amor através de um cupom de sorvete, às vezes uma coisa simples e divertida assim, muito rápida de contar, muito rápida até de executar, e muito menos densa e complexa como uma discussão sobre o que é beleza e representatividade, é também servir os outros, né? Vem no mesmo prisma, vem no mesmo ângulo. Então, na hora que as pessoas confessam que, puxa, eu fiquei quietinho no meu canto, mas com um cupomzinho de desconto para tomar um sorvete, eu posso usar isso como desculpa para tentar uma abordagem ali, tentar um match, e ao mesmo tempo me esbaldar com um sorvetinho nesse dia de calor, vou tentar. Então, respondendo sim, a devolutiva da campanha era um cupom para você tomar um sorvete a 2, né? Você comprava um parzinho e você ganhava 20% de desconto. Uma bobagem, muito simples, muito rápido, muito fácil, mas ainda assim, isso é servir as pessoas, porque parte do princípio de uma atenção, parte do princípio de algo que beneficia a pessoa primeiro e depois a marca, né? A relação comercial vem como consequência, não vem como causa principal. Tudo certo? Até aqui? Beleza? Perfeito, vamos lá. Vamos lá. Estou indo para o terceiro tópico, que é empoderar comunidades. Aqui é menos granular e menos no indivíduo, e o que a gente está falando é entender um coletivo de pessoas que tem características muito específicas, tem uma troca, né, baseada em uma ideia central, é algo que as une, né? E comunidade tem de tudo nessa vida, né? Donos de cachorro é uma imensa comunidade, a qual eu faço parte, e muitas pessoas, provavelmente algumas aqui, também fazem parte, e os assuntos sobre isso são calcados nesse prisma, de que nós somos tutores de cachorros. Mas tem uma infinidade de recortes, de contextos, de afinidades, de vontades, que vão criando interseccionalidade entre nós e vão fazendo com que nós sejamos um coletivo de comunidades. Aqui, em especial, o que eu vou mostrar na tela aqui é uma comunidade de vendedores de boticário. Ou seja, entendendo também como uma força de venda ou uma comunidade, aqui essa campanha criou um ferramental que aumentava a potência dessa comunidade. Então, num primeiro momento, criou-se aí um artifício de que, numa campanha de mídia digital, abre-se uma conversa de WhatsApp, que é uma conversa iniciada por um bot. Ou seja, tem uma inteligência artificial e uma árvore de decisão já previamente desenvolvida, que vai aquecendo essa vontade do consumidor de comprar algo de boticário. E uma vez que esse lead se torna quente, o bot encaminha essa conversa para algum vendedor. Então, na inteligência, seja por geolocalidade, seja por tipo de produto, uma hora o bot passa para uma pessoa física
que continua do WhatsApp dela essa conversa e fecha a venda. E isso ajuda terrivelmente as pessoas, porque às vezes a própria rede de contato e os potenciais clientes é um limitador, né? Ou geográfico, ou de conhecidos. Então, o vendedor passa a contar com uma amplitude nacional e com uma força de mídia que ele sozinho, de maneira individual, jamais teria, né? Então, esse empoderamento de comunidade, ele não necessariamente também é só na perspectiva da causa, só na perspectiva das discussões que pouco tem a ver com o produto ou com a transação. Às vezes é sobre isso, também entendendo, no caso aqui, a força de vendas como uma comunidade que poderia ter suporte. Mudando aqui também a atuação desse empoderamento de comunidades e olhando agora aqui para os influenciadores, para os criadores, eles já são polos nativos de discussão de uma comunidade, porque cada um deles representa alguns assuntos, um ou mais, em que a discussão ela é verdadeira, ela é orgânica, ela é viva com esses influenciadores. Então, quando uma marca se associa a eles, empresta um pouco desse potencial, né, de discussão, de abertura com uma comunidade para pertencer. Aqui eu estou mostrando para vocês diferentes formatos de uma marca entrar junto com o influenciador de uma maneira verdadeira, no sentido também de ser assumido uma parceria comercial. Então, o que a gente está vendo tocando no vídeo aqui em Stories, lá em cima vocês estão vendo Letícia Muniz, que é o nome da influenciadora, e embaixo está escrito pago em parceria com o Netshoes. Ou seja, é claramente um espaço em que a marca se associou a essa influenciadora, tem um motivo comum, ela foi paga por isso, mas ela, na visão dela, como no caso aqui, né, de ser Netshoes, ela está falando de esporte, de condicionamento físico, ela tem no repertório dela uma discussão sobre todos os corpos são corpos que merecem movimento, que merecem exercício, que não são apartados de uma discussão de esporte porque eles não pertencem à estética mais convencional, mais recorrente, muitas vezes tóxica. Então, Netshoes aqui dentro não tem problema se for um objetivo comercial, desde que assumido, desde que isso seja transparente para todo mundo. Outros formatos também aparecem, né, como o Reels, que é uma linguagem, que é uma linguagem que se incorporou ao repertório do Instagram, ou mesmo o que a gente está vendo aqui em post, né? Então, uma vez que a gente assume que isso é em parceria com as marcas, tudo está claro, tudo está dito, e tudo bem ter um espaço ali comercial, mas continua tendo uma discussão tão potente com a comunidade quanto antes. Trocando agora o tópico para quebrar as formas, né, e achar jeitos novos, inovação nesse vínculo, nessa presença, aqui eu acho que, especialmente num ano como esse, pandêmico, em que a gente foi cerceado de uma presença física, acho que a gente acelerou muito as discussões sobre isso, de que não é nem só mais uma vontade de estar na frente, de mudar o jogo, de ser o primeiro, às vezes também é uma necessidade, uma corrida por sobrevivência, né? E certamente esse recurso que eu vou falar para vocês, que vem bem calcado em descoberta e experimentação, que é AR, que é essa realidade expandida através de uma câmera e elementos que se projetam nessa realidade, elas podem ter um viés de negócio muito interessante também. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma indústria de moda, uma indústria de cosmético, eu acho que cabe, inclusive, como um artifício de sampling, de try-on. E eu falei desse mundo pandêmico porque, inspirado nesse tipo de atuação, a gente teve muitas montadoras, a indústria vertical de alto, usando muito esse artifício também para suprir a ausência de um dealer, né? É um dos exemplos. Em que
esse consumidor pôde se ver dentro de um carro, olhando os acessórios, pôde passear por diferentes cores do carro, por diferentes composições e modelos dentro da mesma montadora. Então, esse tipo de recurso é um recurso que apareceu, claro, ainda na visão de inovação, mas também como uma nova janela de transação, né? De aumentar muito a consideração e eliminar algumas fricções de funil, levando até mesmo para uma conversão, para uma tomada de ação, né? Esse último que eu estou mostrando para vocês é uma novidade do formato também, em que a gente pode apontar para um produto ou para algo na realidade, né, que pode ser desde um QR Code até um símbolo, até qualquer coisa, e isso também ser um gatilho para começar uma experiência em 3D, tá? A gente também, de uns meses para cá, viu uma evolução muito contundente de QR Code, né? Então, para os mais corajosos e que estão podendo ir agora para um supermercado ou especialmente para um restaurante, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de que agora os cardápios, né, ou os materiais de suporte, todos vêm de um QR Code direto para o teu celular. E isso também se expandiu para alguns TVCs, né? Então a gente tem visto muito filmes mais convencionais que começavam e terminavam naquele break de TV, ser simplesmente um trampolim para uma experiência mais expandida, maior, mais densa, que leva a gente para o digital, né? Então, tudo isso tem acontecido como um novo formato de relação. Aqui eu queria aproveitar e mostrar para vocês também um potencial de personalização. O que a gente está vendo na tela aqui é um catálogo, o cliente aqui é Sephora, que tem um portfólio gigantesco de produtos, né? Mas essa campanha contou com uma malandragem muito interessante de segmentação em que alguns produtos, né, eram reservados para uma parte só da audiência. Então, a gente está falando de uma peça, de uma variedade gigantesca de peças aqui, só que ao invés de estressar a máquina da agência e congestionar loucamente a criação e a produção, aqui contaram com um provedor de serviço que naturalmente montava essas peças de maneira digital na hora de carregar o Facebook com esse enxoval. Então, a criação simplesmente trouxe essa animação que a gente está vendo aqui, e na hora de disparar para as audiências, uma máquina juntava o portfólio, selecionava quais são os produtos certos e levava para esse criativo para disparar para cada bolsão de audiência. Então, isso também é uma relação nova, e a inovação, às vezes, não fica tão clara ou percebida pela audiência em si, mas para a campanha, para a estrutura de campanha, para o escopo da agência e também para o resultado que a gente leva incremental para o cliente, isso é uma super inovação. Às vezes isso levanta algumas dúvidas, essas jornadas dinâmicas, essa composição de campanhas que vão sendo enredadas em real time. Para alguém aqui, fica alguma dúvida? Vocês querem levantar alguma questão? Eu quero sim, é o Fábio falando. Oi, Fábio. Eu entendo como funciona o backlog dessa campanha, então você tem lá uns XML com os produtos, a segmentação dos públicos e, eventualmente, acho que até o hábito de consumo do meio, do público, dirigia qual perfume, qual cosmético mostrar ali para aquela pessoa. E aí eu queria saber qual foi o papel da agência, sei lá, colocaram lá no servidor, no AWS da vida e tal, mas como o Facebook, a empresa Facebook, que vale, acho que imagino que isso funcione também para o Instagram, né? Sim. Que papel vocês desempenharam nesse desenvolvimento tecnológico, em amarrar essas pontas junto à marca e à agência? Puta, excelente pergunta, cara. Te agradeço por ela, porque eu acho que o papel de cada ator aqui trouxe uma novidade.
essa estrutura. O cliente, eu acho que precisou estar muito disponível para um risco de tentar ir além da bala de prata. Geralmente, a gente escolhe uma única condução, uma única história que se reproduz meio a meio, né? E muitas vezes a gente cria diferentes formatos, diferentes peças falando a mesma coisa. Aqui eu acho que teve a liberdade de experimentar produtos e abordagens diversas dentro de uma máquina que era sensível a partir das pessoas. Aqui eu vou aproveitar para colocar também a diferença da agência dentro dessa orquestração, que precisou levantar hipóteses variadas de quais seriam as oportunidades inexploradas que a gente poderia testar como uma estrutura como essa. Então, por exemplo, pessoas que têm diversas rotinas de pele, de cabelo, de maquiagem, e fazer um mix disso tudo. Será que isso é uma abordagem competente? Será que dentro de cabelo eu posso segmentar, eu posso quebrar abordagens em cabelos premium ou cabelos que usam produtos novos, mas não necessariamente caros? Será que dentro de dermocosméticos, de uma rotina de cuidado de pele, eu posso fazer uma jornada mais extensa com mais de 7 produtos, ou eu posso fazer peças de apenas 1 ou 2 produtos? Então, assim, tem uma infinidade de possibilidades e todas elas podem ir para jogo. Então, quando a agência levanta esse leque tão abrangente de hipóteses, ela também está mostrando para o cliente um território muito amplo de exploração que pode trazer um salto incremental igualmente proporcional, também grande, né? Então, a agência ser uma provocadora do cliente de possibilidades, acho que é um papel muito bacana para a gente exercitar sempre. E aí, faltou dizer, do lado do Facebook é onde a gente aporta em 2 coisas. A primeira é ajudar tanto o anunciante, mas principalmente a agência, a achar ou a buscar as características certas desse provedor que tem essa competência certa de criar essa máquina, né, e essa produção em real time de uma variedade tão grande de elementos, de variáveis, né, colocar todas essas variáveis em diferentes execuções. Então, nós conseguimos fazer isso, nós com bastante frequência levantamos essa possibilidade e ajudamos nessa conexão. Tem alguns fornecedores que são credenciados pelo Facebook, nós chamamos eles de FMPs, que eles, por serem treinados e por já estarem em sintonia com melhores práticas, a gente tem mais segurança de recomendá-los, erram nada porque já estão plugados com a máquina e, por vezes, são mais rápidos porque eles já sabem os atalhos, os caminhos das pedras. Então, esse é um ponto de contribuição. E uma outra coisa olhando essa estrutura de campanha que tem tanta diversidade, algumas recomendações parecem antagônicas, causam estranheza, mas a gente está aqui para ajudar vocês a entenderem os porquês dessas recomendações e melhores práticas. Então, eu vou contar que numa campanha tão diversa, com tantas peças diferentes e que parecem agradar a pessoas tão diferentes, ainda assim, a recomendação inicial que a gente dá é usar o mesmo bolsão expandido de audiência para rodar todas essas peças sem uma segmentação tão recortada, ou seja, não é micro-targeting, não é uma microsegmentação, mas é uma audiência extensa, grande, que vai ser orquestrada por um algoritmo que esse sim tem a sensibilidade de quem recebe qual peça. Por que que isso é importante? Me aprofundando só um passo para a gente depois voltar para a narrativa. Porque o algoritmo tem essa sofisticação de entender as nossas afinidades, como você disse, o nosso passado de navegação e os sinais que a gente entregou para a plataforma, portanto, entende que o Fábio é diferente do Gustavo, que é diferente da Tita, que é diferente da Leda, e por aí vai. E aí, esse orquestrador com tamanha sensibilidade consegue entregar as peças que têm mais condição de conversão, de matching. Então, para a Tita, por exemplo, pode ser que mais do que uma composição de peça resolva. Então, para ela, vai ser servida 1, 2 peças. Para você, Fábio, talvez seja servida uma,
porque a sua rotina é muito baseada nisso. E para o Gustavo pode ser que seja servida 3 ou mais. Então, essa orquestração é mais segura e é mais efetiva na mão de um algoritmo do que nós recomendando na estratégia uma segmentação feita por mãos humanas. Então, tudo isso passa por dentro dessa discussão. O Facebook está muito nesse âmbito de recomendar um fornecedor, um provedor que possa orquestrar bem essa composição criativa e também, dentro do plano, qual é a melhor execução, qual é o melhor acompanhamento do plano em si. Excelente. Obrigado. Imagina. Vou voltar a projetar a minha tela, mas, por favor, gente, vocês estão muito quietinhos, me interrompam aqui. Vocês podem falar sobre, enfim, qualquer aspecto aqui que eu estou levantando da apresentação, tá? Só um pouquinho, gente, porque a apresentação ficou tímida. Espera aí que ela não quer aparecer de novo. Achei, pronto. Estão enxergando? Apareceu na tela? Sim. Boa. A última aqui, gente, é mais vinculada à visão de mundo da marca em si, né? Então a gente falou muito sobre olhar para os outros, a gente construir para o outro, a gente até ser contextual nessa inovação, né? De estar presente no ambiente da pessoa, de projetar na realidade dela, de construir um criativo que faça muito sentido para que ela esteja buscando, para as inspirações que ela já apontou para uma plataforma. Então, a gente sempre falou do olhar no outro, mas acho que é muito importante também a gente exercitar a visão de mundo que as marcas têm e, com isso, também achar um espaço para compartilhar essa conversa com as pessoas. Isso que vocês estão vendo na tela rodando aqui foi uma campanha do ano passado, quando a gente podia se aglomerar, quando tinham eventos que tinham milhões de pessoas. Parada Gay é um desses eventos, e Close Up esteve presente nesse contexto, nesse evento, não só como uma marca que estava lá, né, simplesmente patrocinando e colocando no trio elétrico ou no relógio de rua só o seu, né, o seu logo ou a sua tagline de campanha, mas ela também articulou junto com o evento uma representatividade, um papel para as pessoas que nasceu da visão da própria marca, de expressão, né? Então, quando a gente visita o DNA de Close Up e o compromisso que Close Up tem com a sociedade, não é simplesmente uma boa escovação, não é só falar sobre clareamento ou flúor ou qualquer coisa que esteja intrinsecamente dentro do produto, mas também o reflexo da autoestima e da autoexpressão que as pessoas têm, né? Então, o sorriso como um espaço para se colocar no mundo, um jeito de você confiar em si, um jeito de você quebrar a barreira das outras pessoas, do que está acontecendo ao seu redor, e você ser um protagonista dessa história, né? E no contexto da Parada Gay, acho que isso ficou muito claro aqui, quando era um filtro. Então, isso que vocês estão vendo na tela aqui é um AR também, é um filtro de Instagram e Facebook, em que quando duas pessoas estivessem juntas na tela, esse coração se expandia com as cores do arco-íris. E as fotos e vídeos que foram tirados usando esse filtro no dia da parada serviram como um conteúdo que era espelhado nos relógios da Paulista e descendo a Consolação até a Praça da República, fazendo o percurso todo da parada ser um percurso populado por esse conteúdo de pessoas reais que estavam orgulhosas de estarem lá, né? Como duplas, como parceiros, como casais, né? Então, mais do que só você acreditar numa visão de mundo, foi uma plataforma em que as pessoas puderam vivenciar essa visão de Close Up, puderam, junto com o Close Up, criar uma expressão, né, dessa visão, desses valores, dessa crença.
Um outro exemplo que eu queria contar para vocês é um que eu amo, eu sou apaixonado, que é agora, recente, super recente, em que no começo da pandemia a gente demorou muito para entender o que estava acontecendo e como é que a gente ia se conectar com uma realidade tão diferente do que a gente tinha, né? Das nossas facilidades, dos nossos acessos, dos nossos espaços. E eu acho que uma parcela da população que mais sofreu com tudo isso, eu sei disso porque minha mãe tem 82 anos, inclusive estou na casa da minha mãe, o ambiente que vocês estão vendo aqui é o ambiente da casa da minha mãe, é como pessoas mais velhas têm uma dificuldade de entender, às vezes, de se conectar, de articular tecnologias mais novas, né? E cada vez mais indispensáveis para a gente evoluir. Então, quando a gente entra num modo pandêmico, em que uma ida ao mercado, uma entrega de farmácia, um pedido de comida, tudo isso passa a exigir uma proficiência em aplicativos, saber mexer melhor no celular, saber mexer melhor no computador, a gente criou aí uma demanda gigantesca por educação, por proximidade, por alternativas, né? Então, esse projeto que vocês estão vendo na tela de Nutrim Senior, que é uma marca da Nestlé e é um alimento de suplementação, no caso sênior, para pessoas de 60 anos mais, aqui a gente criou a gente criou uma plataforma que conectava pessoas mais velhas com pessoas mais novas que eram voluntários para ajudar essas pessoas novas a se entenderem melhor com o celular. Então, no plano, na campanha, a gente criou peças para um público e para outro, para que a gente conectasse esses dois através de um bot, né? Então, uma pessoa mais velha que não estava entendendo nada entrava dentro dessa conversa para ser amparada por uma pessoa mais nova que podia contar como abrir o aplicativo, como pedia o delivery, como podia se conectar com a farmácia e por aí vai. Ou podia pagar uma conta no banco e coisas assim. E aí, quando a gente olha para a Nutrim, isso tem tudo a ver com essa intenção de criar na sociedade um artifício, um elemento, um espaço, uma ferramenta de improvement na vida, né? Um salto de qualidade para se vivenciar melhor as coisas. Inclusive, aqui, mais especificamente, no recorte sênior, de que a gente dê mais vida, não só no tempo de vida, mas na qualidade de vida dessas pessoas que já passaram de 60, 70, 80 anos. Então, de novo, falo por mim, porque minha mãe, com 82 anos, é uma menina, ela ia no Pilates até antes da pandemia, é uma pessoa super ativa, né? Então, a qualidade de vida dela é muito diferente da geração anterior. E de novo, essa marca vem para provocar neles uma aceleração dessas vivências, para incluir eles cada vez mais em ambientes e espaços que às vezes eram sonegados para eles, né? Então, de novo, um compartilhamento dessa visão de mundo, também criando experiência, criando um espaço de conversa, criando troca. Só para recapitular, perdão, os 5 pilares que a gente passou aqui são esses pilares empáticos, emocionais, que fazem com que as pessoas se sintam muito mais acolhidas do que o produto em si, do que o serviço em si, do que a logística, a disponibilidade, o preço e por aí vai. Então, eu só queria abrir esse espaço, né, em que a gente entendesse essa disrupção, essa aceleração das marcas para uma conexão mais saudável, mais sustentável, mais intensa, mais inspiradora com as pessoas, quando elas se colocam à disposição da vida mesmo das pessoas, para uma transformação real, para um olhar que não é autocentrado, né? E se for falar de si, que seja um espaço de compartilhamento de crenças, né? E que, junto com as pessoas, isso leva a gente para novas fases, para uma evolução
muito interessante, inclusive para a marca, que reflete para essa história da marca, que traz inovação de produto, que traz inovação de negócio, né? Então, quando a gente abre essa esfera empática, a gente ganha em todos os sentidos. Queria também levar a atenção de vocês de que, apesar de ter mostrado execuções da plataforma do Facebook, né, de ter passado por stories, por bot, por IA, é claro que a gente está falando de algo que começa muito antes dessa execução, muito antes dessa produção. Começa com essa disponibilidade e essa vontade de estar junto com as pessoas, como eu comentei. Ô Gus, uma pergunta aqui. Fala, eu acho que você trouxe exemplos aqui super bacanas, super legais. Agora, uma marca que tem uma proposta um pouco mais funcional, como é que você vê assim, essa questão de trabalhar comunidade? Porque às vezes a marca ela é limitada muito pela própria entrega funcional da coisa, entendeu? Isso é uma coisa possível de você trabalhar a comunidade, de você trabalhar um approach inovador? Como é que você vê isso? Eu acho que sim, PC, porque eu acho que todas as marcas, antes de virarem produto ou serviço, elas são um compromisso, né? E eu acho que elas são muito maiores do que o produto sozinho aporta, sabe? Então, eu acho que revisitar essa visão um pouco mais holística, mais expandida, sempre é muito saudável. Pegando carona no que você falou, acho que tem vícios de algumas marcas e que, às vezes, são vícios até de categoria. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, que eu acho que são muito fáceis da gente perceber, ou como consumidores, ou como comunicadores, né? Educação, por exemplo. Quando a gente olha na esfera de educação, players de educação, de qualquer segmento, tá? Pode ser de cursos extracurriculares de graduação, de MBA, o que for, né? Mas quando a gente olha no segmento de educação, a gente vê um vício muito grande de falar sobre disponibilidade, falar sobre processos ágeis e simples e falar sobre preço, que basicamente é constituição de produto, né? Agora, o que isso aporta para a pessoa, diferentes perspectivas, diferentes vocações, intenções que as pessoas têm para se conectar com esse produto, né? Ou o que essa marca tem feito ao longo do tempo, numa escala maior do que só a entrega granular de semestre a semestre, isso tem sido explorado pouco, e às vezes é o maior decisor para a pessoa escolher entre uma marca e outra, né? Porque quando a gente está numa categoria saturada e a disputa é nos centavos, quando a gente olha de cima, às vezes isso faz uma diferença brutal para a decisão da pessoa, né? Quando a gente olha também, por exemplo, e eu estou sem juízo de valor aqui, tá, gente? Eu só estou falando de uma recorrência. Quando a gente olha para e-commerce, por exemplo, e eu estou falando disso numa época boa, né? Estamos na beira de uma Black Friday aqui, então quando a gente olha diferentes players, eles também estão disputando, além da Black Friday, em outros momentos, o preço, as condições, a logística e tal. Agora, o que me faria comprar de uma loja e de outra tem sido represado nessas discussões muito táticas, né? Nessas discussões que são muito pouco sustentáveis. Porque se um dia a Kabum resolve tirar frete grátis, ou a Amazon resolve dar cashback, ou Ponto Frio, ou Magazine Luiza. Então, assim, quando a gente olha discussões, aproveitando o gancho, Magazine Luiza, que tem se colocado mais em outras questões, né? Às vezes nem participam da campanha em si, mas quando fala de transformação social, quando empodera essa comunidade também de vendedor, você olha com muito mais simpatia para um espaço como esse, né? E às vezes, beleza, o preço empatou, por que eu vou querer mais A ou B? Às vezes você vai no A porque te contou uma história que pegou teu coração, porque às vezes você fala assim, cara, me promoveu uma transformação na sociedade e no mundo que eu gostaria de ver, entendeu? Às vezes equalizou uma tensão, uma dor nas pessoas
que, pô, sei lá, vale 10 centavos mais caro? Pô, vale, né? Então, o exercício da gente olhar esse compromisso e da gente olhar de uma maneira menos pontual e mais sustentável, acho que sempre vale, cara. O resultado colateral que isso cria é muito potente. E nos resultados de pesquisa aqui do Facebook, né, a gente vê uma consistência disso. Sempre que a gente olha de uma maneira mais abrangente e a gente se compromete emocionalmente com as pessoas, o resultado de negócio tende a ser maior. Legal, muito bom. Quem mais aí? Não sei se o pessoal já está com uma pergunta fome. aqui, vamos lá. Tá na hora do jantar, né, gente? Ou está todo mundo pensativo? Não, hoje eu acabei de descobrir que hoje é tipo uma Black Friday na China, é isso? 11/11? É isso. Todo mundo aproveitando aí. Acho que sim. Então, vamos lá. Gus, como que você acredita que as marcas podem vender mais através dessa visão de comunidade, né? A gente já falou aqui da importância dessa proximidade, de realmente, de como isso é muito mais relevante do que você entrar só de forma comercial, mas no fim do dia as marcas são interessadas em vender. Claro. Né? Tem que entregar resultado. Como que você enxerga isso? Eu não enxergo como duas discussões diferentes. Eu sei que na pressa e no volume, porque a gente recebe briefing todo dia, né? Gente, passei mais de 20 anos dentro de agência, então eu compartilho das dores e delícias, né? E eu sei que a avalanche de briefings, de ajustes, de mudanças, de troca de elementos, de mudança de premissas, às vezes deixa a gente num espaço em que sobra pouco, né? Sobra pouca energia, sobra pouco tempo, sobra pouca gente para resolver tudo isso. E aí é fácil a gente resolver o briefing de uma maneira muito linear e muito direta, né? Então, se o cliente traz o produto novo com uma diferença de composição ou de condição, é fácil a gente ir para a campanha e para a audiência com isso sendo a única base de conversa. Mas o estímulo aqui é somar nessa jornada, especialmente dentro da agência, tá? Acho que cliente pode participar, seria excelente se sempre participasse, mas dentro da agência, colocar alguns gatilhos de ponderação, de perguntas mesmo, se só a condição que o briefing trouxe é suficiente para a gente fazer as pessoas se sentirem pertencentes e validadas. Acho que essa pergunta, ela é tão poderosa, ela é tão contundente e ela muda tanto o resultado desse processo que potencialmente vai levar a gente para isso. Além da gente endereçar o que o cliente pediu, a gente vai olhar para diferentes espaços, diferentes vivências, diferentes existências e vai falar, cara, eu concordo com você. E vai falar, olha, eu com o que eu me proponho na sociedade, com o porquê de eu ter feito esse produto, com o porquê de eu ter mudado essas condições, eu quero que você saiba que eu estou junto com você, que eu entendo você, que eu gosto do que você gosta, que eu acredito no que você quer. A hora que a gente faz isso, a gente faz com que as pessoas acreditem que vale a pena. E eu sei que está parecendo um papo muito filosófico. Às vezes a gente só precisa vender um sabonete. Mas aproveitando o triste exemplo do sabonete, olha o que o Dove fez, né? Exemplo surrado, velho. Eu sei disso tudo, mas até hoje é uma base de transformação, uma plataforma de conversa em que eu vou falar de um quarto de creme hidratante, eu vou falar que esse sabonete está custando R$ 2,49, eu vou falar disso tudo. Mas esse sabonete passa a ter um propósito muito maior do que simplesmente lavar como o outro lava. Percebe? Ele também é um espaço de regulação do que me faz bem, do que é uma beleza que eu acredito.
Quando eu olho... né? Quando o Omo veio com aquela abordagem que é se sujar faz Já bem. faz bem. Tem uma campanha que eu sou... né? Mudou a percepção da categoria, né? Exato. Tem uma campanha que eu sou apaixonadíssimo. Ela também não é um exemplo novo que eu tenho para contar para vocês, mas ela é uma plataforma que vem evoluindo, que é de Procter com Ariel, que começou na Índia e se chama Share the Load, em que discute o papel de cada pessoa dentro da casa no ato de lavar roupa. Então, por que a gente deixou só uma mulher lavando a roupa da casa, da família inteira? Se todo mundo tem roupa, se todo mundo é responsável pela sua roupa, se todo mundo gosta das suas roupas, então por que não existe uma divisão do fardo, né? O share the load vem nesse sentido também, que a cesta de roupa suja não é de uma pessoa só, não. A cesta de roupa suja também é divisível, né? E com isso, olha que coisa louca. Ariel, no espaço dessa marca, que é o momento de lavar roupa, discutiu o papel das pessoas na sociedade, discutiu uma equidade, uma divisão de gêneros. É claro que a marca não consegue esticar para muito mais essa conversa, mas ela dá tração para a gente ir longe, percebe? E aí, aí falamos de Omo, que se sujar faz bem, e Ariel, que é Share the Load, essas duas marcas passam a ter um contexto muito maior do que só um sabão que tira mancha, lava mais branco e etc, percebe? Exatamente. Eu me vejo melhor representado nessas intenções. Eu confio numa marca que compactua, que comunga comigo numa transformação, percebe? Então, isso dá muito mais punch, isso dá muito mais resultado de negócio, porque no fim das contas é eleição de gôndola também. Com certeza. É clique também, né? Com certeza. É isso aí. Olha, não sei se o PC quer fazer alguma pergunta, mas eu posso até... Enfim, mudar aqui numa pergunta, já que a gente estava falando de vender mais também, vou atrelar também outra pergunta importante. Sempre fica aquele desafio, né? A gente precisa de um budget realmente muito alto ou a gente consegue inovar com pouco budget? Às vezes, de $1 milhão. Às vezes a gente reserva essas questões mais que parecem mais densas e complexas, né? Do tipo, poxa, eu vou levantar um tópico quente, eu vou falar com um momento da vida das pessoas que precisa de muito espaço, né? A gente precisa estar muito visível para levantar esse tipo de intenção. Então, com uma campanha pequena, rápida, simples, pouco budget, eu vou me reservar a ser mais funcional. Aqui, eu sei que a nossa audiência, ano após ano, ela tem mais pessoas, vem mais gente assistir a gente. Ano passado, eu vou propositalmente mostrar uma coisa que eu mostrei ano passado, eu acho que continua valendo aqui como um exemplo de que, cara, não precisa de budget grande, a gente não precisa de grandes oportunidades, de muita visibilidade para fazer diferença na vida das pessoas. Para quem estava ano passado vai certamente lembrar. Tomara que lembre, não sei se eu fui muito... se eu joguei a bola muito lá para cima, mas eu falei de um caso de Target. Target é a loja de departamento nos Estados Unidos, que concorre com várias outras, né? Com JCPenney, que concorre com Walmart, gente, assim, loja de departamento nos Estados Unidos não falta, né? Mas a hora de vender, gente, uma camiseta, na hora de vender um biquíni, na hora de vender um artigo mesmo, ou seja, para as pessoas não ninguém está escondendo que o objetivo é comercial, mas a representatividade que um único post trouxe, eu estou aqui lutando para achar o post, aqui, vou achar. Mas a hora que a gente mostra em um post, o que eu mostrei foi esse aqui, ó. Sensacional. Não sei se está dando para ver, né? Na hora que a gente mostra uma moça que é gorda, preta, ou seja, ela não é a Gisele Bündchen no auge do standard da ideia de beleza no verão. Na hora que a gente mostra uma realidade diversa, igualmente potente, a menina é linda, tá feliz, um clima incrível no post e tá vendendo biquíni, gente, isso é um post, tá? Isso é um post. Um post
para vender o biquíni. Isso não é um filme de TV, isso não teve uma superprodução. Vocês viram que assim, a produção, inclusive, da menina aqui com biquíni é super simples. Pela gente mesmo. Às vezes, gente, essa levantada de bola de que eu te entendo, eu tô com você, eu gosto do que você gosta, faz sentido a tua vivência, pode ser do tamanho de um post, e tá tudo certo. E isso vai fazer uma diferença tão grande na vida das pessoas. Tô aqui navegando porque, se eu conseguir achar agora, vai ser tão legal. Tem um outro exemplo, eu vou contando, se eu não achar, fica imaginário. No imaginário. Tem um menininho de cadeira de rodas, também é Target, tá? Ele tá na loja da Target, ele tá lá com a cadeira de rodas e ele tá olhando um billboard dentro da loja, vendendo uma camiseta, e quem tá usando é um outro menino de cadeira de rodas. E é um post que me emocionou, me pegou tanto, porque eu vi um menino feliz de ter um outro menino como ele, vivendo a vida normal, e sendo a imagem que é legal usar a camiseta da Target. Então ele se viu empoderado, ele se viu acolhido e representado, ele viu que a vivência dele vale a pena, porque a Target está mostrando alguém como ele usando a camiseta e sendo legal. De novo, gente, isso são duas coisas. Isso é um billboard, é uma imagem em cima da gôndola, em cima da arara das camisetas. Isso é um post da reação do menino vendo esse billboard. A hora que esse post atravessou minha timeline, eu juro, me encheu o olho de lágrima. Eu falei, que foda. Como é legal você ver uma pessoa acreditando nela própria. De novo, ninguém enganou ninguém. Estão querendo vender a camiseta? Então, a camiseta é só pra gente cadeirante? Não, né? A camiseta é pra qualquer um. Mas o fato... E entenda assim, o poder da comunidade e o poder dessas argumentações, estabelecer esse vínculo com as pessoas que é além do tratado comercial, também não é só representar as pessoas de maneira segmentada. Eu vou mostrar o cadeirante para um público cadeirante. Eu vou mostrar a pessoa preta para uma comunidade preta. Não, gente. Todo mundo que tem essa sensibilidade de entender que o mundo é diverso... Está sendo impactado, né? Lógico. Entra nisso. E, gente, às vezes é do tamanho de um post. Eu vou mostrar esse aqui que eu achei incrível. Ele nem é de marca, mas ele é um post que é uma parceria de uma ONG com esse veterinário. Tá vendo que ele tá segurando um cachorrinho aí com uma coleira púrpura, roxa? Sim. Tá vendo? Essa coleira aqui vem de uma campanha. A campanha é a seguinte, gente. Pessoas que sofrem abuso doméstico, são vítimas de violência doméstica, às vezes não procuram ajuda porque sabem que em abrigos, né, em espaços de acolhimento, não pode levar animal. Então as pessoas são tão apaixonadas por seu cachorro, por seu gato, que elas aguentam mais a violência doméstica por não ter onde levar os bichos. E aí, essa campanha com o veterinário aqui me descortinou uma realidade tão inacessível para mim. Eu não sabia que esse tipo de coisa existia, eu não sabia que essa discussão existia. E, às vezes, um post faz essa diferença brutal de engrandecer nossa vida, da gente olhar um espaço novo, da gente se educar, da gente poder tomar ação. Sabe assim? Então, não menosprezem os tamanhos, porque às vezes uma execução mínima, eu estou falando de post aqui, gente, porque eu sou do Facebook, né? Mas não importa o tamanho. Sabe? Saindo do Facebook, um vídeo de YouTube, entendeu? Um resultado de search, gente. Ou um out of home, entendeu? Ou um tijolinho de classificados. Qualquer espaço é um espaço de transformação. Então, não é sobre dinheiro. É sobre saber usar bem uma chance de se conectar com as pessoas. É isso. É isso aí. Tem uma pergunta aqui da Cris, né, que eu vi no chat. A Cris entrou, que bom. Ela fala assim, Gustavo, falamos todos os anos com vocês sobre esses best practices do Facebook. Do seu ponto de vista, o que falta para as agências chegarem nesse do Facebook? Maravilhosa pergunta, Cris. Na verdade,
É uma pergunta que a gente pode bater um papo por muito tempo, mas para deixá-la super simples e rápida, acho que tem duas coisas. Entender, o que faz uma diferença grande para entender as melhores práticas não é a melhor prática em si, é o porquê dela, que é entender o algoritmo, que é a alma do negócio, né? Duas coisas constituem o Facebook como companhia, tá? E os produtos do Facebook. Então, tudo que está lá dentro, WhatsApp, Messenger, Instagram, tudo. São espaços de conexão entre pessoas e, portanto, formadores de comunidade, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa esse regente, que é o algoritmo, tem essa sensibilidade individual para distribuir o que faz mais sentido para cada um de nós. Entendendo essas duas coisas, e como é que essas duas coisas se desdobram, é como a gente entende as melhores práticas. Porque eu, como criativo, eu fui criativo minha vida inteira, tá? E o meu papel dentro do Facebook é ainda ser essa discussão estratégica e criativa dentro das agências. Eu sei que não dá para chegar num time criativo e falar assim, galera, vem cá, ó, deixa o logo grande e o vídeo tem que ter 3 segundos. Porque o que se entende disso? É uma melhor prática para acabar com o meu potencial criativo, para transformar todas as minhas possibilidades em algo muito pouco inspirador, chato, né? É uma obrigação. Eu deixei de ter prazer e eu deixei de explorar o melhor desse ambiente. Por quê? Porque eu enviesei essa leitura. Sabe o que virou? Virou um carimbo de logo grande, vídeo curto. Sim. A melhor prática em si, ela não é nada. Outra coisa é que essa plataforma é viva, né? Atualizações diárias, produtos novos, formatos novos e evoluções que levam a gente para explorações diferentes. Abre Reels e não sei o quê, e de repente abre um produto novo. Então, assim, a melhor prática de hoje talvez não seja a de amanhã. O que continua muito importante é a gente saber o porquê das coisas. Então, o logo grande sozinho serve para alguma coisa? Nada. Não faça. Não põe o logo grande. Não faça um vídeo de 3 segundos. Não é sobre isso. É entender aonde aquilo faz sentido na vida de cada um de nós, das pessoas. Se entendeu aonde conecta com as pessoas, aí a melhor prática ganhou alguma relevância. Antes disso, não use. Entendi. Boa. Respondido, Cris? Maravilha, obrigada. Obrigada, Gustavo. Fica o Imagina, convite Cris. aqui para a gente se falar mais o ano que vem, hein? Vamos Ficar mais super. próximo. É isso aí. Vamos super. Até ano a gente parar de te fazer essa pergunta. Imagina, mas essa pergunta eu não tenho a menor esperança de que eu não vou ouvir ela com muita frequência. Mas ela é ótima, por quê? Porque ela vem da vontade da gente fazer melhor. Opa. O espaço é um lugar de amor que está vindo essa pergunta, de todas as agências, de todas as situações. E vem também dessa sensibilidade que nós, como Facebook, temos que construir essa dinâmica, sabe? Essa devolutiva para o mercado e para as agências. Eu acho que às vezes vira um checklist, e é o pior que a gente pode fazer. Sempre que vocês virem como um checklist, se a gente não provocar essa discussão de onde vem, provoquem vocês do porquê. Por que é isso? Por que vocês estão com esses 5, 6, 8 tópicos aqui de melhor para fazer? Não entendo. Tem que dar uns passos para trás. Então, Cris, com a maior cara de pau do mundo, eu estou pedindo para vocês, eu estou dando um trabalho para vocês que se a coisa parece uma checklist, perguntem por quê. Vocês vão ajudar horrores a gente e deslanchar muito melhor conversas mais prósperas. Legal. A gente tem espaço que mais uma pergunta, Ledinho, se você quiser fazer, o PC. Mas antes eu queria, para não esquecer de atender a Ana Carolina, ela perguntou, Gus, se você pode compartilhar a lista dos fornecedores credenciados, ou então o contato do Facebook para ela ter acesso. A gente tem, Tita, Leda, PC, depois nos bastidores a gente troca umas figurinhas, porque a gente tem alguns links dentro do Facebook que já ajudam as agências a acharem fornecedores, algumas das melhores práticas. Então a gente troca aí figurinhas para a gente abastecer nossa audiência aqui com esse acesso, tá? Okay. Eu abri o chat aqui, bem curioso, e eu vi que a Brenda mandou uma coisinha aqui que
né? Um ponto importante também é conseguir trabalhar o mindset dos clientes para a melhor adequação dos conteúdos. Eu concordo completamente, Brenda. Eu ouvi várias agências com essa dor de que, cara, eu entendo, é muito legal, puta, animal que a gente está trabalhando junto nesse projeto, nesse período, que a gente tem uma parceria consolidada, mas nada adianta se o meu cliente lá está na versão anterior ou ele está com a cabeça em outro lugar. Então, primeiro, faz muito sentido o que você disse. Segundo, se a gente consegue dividir essas discussões com todo mundo na mesma mesa e ter um papo integrativo, é muito melhor. Então, quando chega um briefing, por exemplo, é o melhor momento para a gente levantar algumas questões. Aqui eu também vou, na maior cara de pau aqui, vou pedir uma coisa para vocês, que eu estou me sentindo à vontade também de trocar com vocês algumas dores. Quando a gente é acionado, quando vem dúvidas, quando a campanha ou projeto já está desenrolando, já está numa fase mais de operação, mais tática, é difícil a gente dar recurso, possibilidades, alternativas que são mais estratégicas, especialmente para mudar a cabeça de cliente. Então, quando vocês receberem um briefing que pode servir de desculpa para a gente levantar algumas questões, o momento do briefing é muito bom para a gente ter tempo de manobra, tá? E quando eu digo ter um espaço integrativo, é muito legal também, dentro da agência, promover essa troca de todo mundo ao mesmo tempo na mesma mesa, de quebrar um pouco essa sequência industrial de que primeiro é o atendimento, depois passa para o planejamento, depois passa para a criação, depois passa para a produção, depois passa para a mídia botar no ar, depois passa para a BI. A hora que a gente traz todo mundo para perto do briefing e discute com o espaço de qual é o produto final que a gente está falando, a hora que a gente faz a criação pensar quais são as perguntas que a gente vai levantar no estudo para BI olhar o resultado e retroalimentar o planejamento, aí a mágica acontece. Então, não é só também o mindset dos clientes, mas às vezes dentro da própria agência a gente tem que dar umas provocadas para fazer todo mundo olhar para o mesmo objetivo e não só para a sua caixinha. Show. Vamos lá, tenho mais uma pergunta aqui para você. E aí, gente? Posso fazer só mais uma? Manda bora. Então, é o seguinte, a gente falou muito de causa hoje. A gente sabe a relevância que as causas têm realmente na hora que você abre diálogo. Mas e se a gente não tiver uma causa atrelada? É possível estabelecer esse diálogo, você acha? Acho super. Acho que o exemplo lá do corneto, ele é muito feliz nesse sentido, né? Às vezes, a desculpa dessa conexão emocional, dessa conversa que a gente quer estabelecer, dessa proximidade, desse posicionamento da marca, às vezes é de algo que parece menos bobo, sabe? Mas faz uma super diferença na vida das pessoas, né? Então, numa época em que se revelar um admirador secreto para alguém nas vésperas de um Dia dos Namorados, isso é uma causa em si, não é talvez tão nobre, não sei se a gente pode usar, mas é uma troca, né? Uma vivência que pode ser muito importante para as pessoas. De novo, eu estava falando assim, eu participo de uma comunidade que é tutor de cachorro, eu tenho um cachorro aqui na minha casa. Para uns parece um assunto trivial, bobo, para outros é de uma potência, é de um tamanho muito mobilizador. Então, gente, a causa aqui, ela não precisa ser transformar a sociedade inteira. Eu acho que a nossa disponibilidade tem que ser de participar da vida das pessoas e ponto. Nem sempre é uma coisa super séria e densa. Às vezes é para rir. Às vezes é só para a gente tirar um incômodo muito pequeno da frente. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Muito legal. Muito bom. Bom, a gente tá no fim, né, Tita? Já precisamos ir encerrando aqui. Acho que todo mundo se distraiu tanto que a gente nem viu o tempo passar, né? Gus, muito obrigada, viu? Agora vamos perceber a fome que a gente tá. Gus, super obrigado, viu? Muito obrigada. Imagina, um prazer. Obrigado por trazer um conteúdo aberto, assim, de apresentar dessa maneira leve,
interativa, não foi muito gostoso. E volte sempre, né? Sempre Volte mais. Pode deixar, pode deixar. Não deixa com saudade, não. Gente, obrigada a todo mundo pela companhia. E a gente espera vocês na semana que vem, no último evento do Business Update Academy, dessa vez com a Camila Bertoli e o Samuel Moreski, do Google Brasil. Eles vão falar sobre como entender os consumidores, né, como eles tomam decisões num ambiente online repleto de escolhas e informações ilimitadas. Para se inscrever, é só ir nas plataformas do GAN. A gente se vê na semana que vem, então. Até lá. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado, Gus. Obrigada, Gus. Tchau, tchau. Tchau, Gus. Saudade. Dea, beijo.